Olá, eu sou Vitor Matheus Bittencourt dos Santos, sou estudante de História do Centro Universitário Internacional Uninter, RU 1327478, turma 2016/08G. Estou aqui com o professor Junei, que vai estar fazendo, eu estou fazendo entrevista com ele, referente ao portfólio, o último portfólio desse módulo, tá? Então, boa noite, professor Junei. Boa noite. Vou começar então fazendo a primeira pergunta. Qual é a sua formação, né, como professor? A minha formação ela é bem diversificada. A minha formação em História, ela passa por uma primeira formação na área da Teologia. Eu sou formado em Teologia pela PUC e na mesma PUC de Porto Alegre eu fiz também Pedagogia. E aí só depois é que eu fui fazer História no IPA Metodista, certo? Eu tenho aí de universidade provavelmente uns 15 anos e tal, né? Eu já atuei em todas as áreas. Eu fui professor da Rede Marista, eu fui diretor da Rede Marista, eu tenho uma atuação em educação em sala de aula bastante grande, né? Bastante Extensa, né? extensa. Tá. O que o senhor entende por educação? Eu sei que é meio poesia o que eu vou dizer, mas educação é tudo aquilo que consegue tirar o melhor do indivíduo para o mundo, né? Então, para mim, a educação ela é algo extremamente libertador. Eu sou um cara que me libertei de uma série de amarras e coisa e tal através do processo educativo, né? Da leitura, do estudo, da busca. Perfeito. Qual é o papel do professor de História na atuação básica? Bem, a educação básica, ela é, vamos dizer assim, ela é o momento da educação que o cara ou ele se encanta pelo estudar ou não, né? E são diversas áreas que ali estão envolvidas, né? Pelo menos as 4 grandes áreas, né? Então, matemática, ciências da natureza, as linguagens mais diversas possíveis e as próprias ciências humanas, né? Para mim, a história é aquela que faz meio que um balizamento entre uma e outra, né? Porque se tu vai olhar a fundo, tudo tem história, né? Sim. Claro, um professor de matemática ele dirá que tudo tem matemática e assim por diante, mas é porque essas coisas elas historicamente estão interligadas. Assim, para mim a história ela faz essa ponte, esse elo, essa ligação, esse amálgama, vamos dizer assim, entre da educação básica que é definitivo, né? Perfeito, perfeito. Quais metodologias que o senhor usa em sala de aula? Cara, olha, eu vou desde o básico o básico até às vezes o mais provocativo, né? Que é criar uma realidade de provocação com o aluno, onde ele vai produzir texto, ele vai produzir descoberta, ele vai produzir ou chegar às conclusões que ele precisa chegar através de leitura e mesmo de observação de fatos históricos, né? Então, a metodologia em história, as ciências humanas, elas te permitem um pouco isso, né? E eu percebo que a metodologia, ela nem sempre a gente consegue aplicar o ideal, o real daquilo que a gente idealizou, mas ela, em geral, dá conta, tem dado conta, né? Perfeito, perfeito. E qual é a maior dificuldade que o senhor encontra na escola, assim, que o senhor reconhece? Em geral, a falta de estrutura, né? Nós não temos, sobretudo a escola pública, eu que sou da área privada, de princípio, assim, né? O recurso que tu encontra na escola privada não é o mesmo recurso que tu tem na escola pública, se bem que hoje já é muito melhor do que já foi um dia. Essa é a verdade. E uma outra dificuldade que eu percebo, aí é uma dificuldade muito do nosso tempo. Nós temos tanta informação e ao mesmo tempo tão pouco conhecimento. Os nossos jovens parece que eles são sequiosos pela informação, mas eles não conseguem dar o passo seguinte, que é transformar essa curiosidade ou essa informação em efetivo conhecimento, né? E isso é um problema que passa também por nós professores. Eu muitas vezes saio frustrado de não conseguir suscitar, não conseguir provocar no aluno a vontade de querer encontrar.
solução para um problema que às vezes está diante dos olhos da gente. Que é simples, né? Como é construído o ensino-aprendizagem na aula de história? Como isso acontece? Olha, normalmente a gente acha que o professor é o completo responsável pelo processo, ou que o aluno, às vezes, é o agente central. Me parece que é um pouco dos dois, né? Porque quando o professor ele se encontra com um grupo de determinados alunos, né, se encontra, quer dizer, ele se identifica e vice-versa, me parece que a coisa ela é muito mais fácil de acontecer, né? A gente sabe que necessariamente em educação o professor ali é o facilitador, é aquele que aponta caminhos, é aquele que provoca, é aquele que questiona e tal coisa. Mas se o aluno não aceitar isso, também não. Então, parece que essa é uma coisa que tem que acontecer. Não tem para que serve, no caso, né? Exato. Depois de viver tudo que o senhor viveu, o senhor escolheria fazer história de novo? Sem dúvida nenhuma. Eu vou te dizer assim, eu já... Porque a vida ela vai te apontando uma série de situações, né, as dificuldades próprias da profissão, de sobreviver na profissão e tal coisa. E eu digo sempre para os meus alunos, porque eu estou dizendo para mim sempre, se eu tivesse que escolher hoje uma profissão para me realizar como ser humano, professor. Seria ótimo. Professor. Bacana, professor. Então, em nome do Centro Universitário Internacional Uninter e da minha turma de História, eu agradeço ao professor Genei, muito obrigado, professor Genei, e por todo o apoio que ele está dando, né? Estou estagiando com ele e vou fazer o próximo estágio também. Muito obrigado, professor Genei. Estamos às ordens. Sucesso!